Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Maratona do Civil 3D, onde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. E nessas aulas, nessa playlist que com certeza está desmistificando cada vez mais o uso correto dessa poderosa ferramenta, você pode usar e aplicar, né, todas as ferramentas e recursos que a gente tem passado aqui no dia a dia, toda segunda-feira. Então seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha, você também que caiu aqui de paraquedas, está aqui assistindo a minha primeira aula, sua primeira aula da maratona. Então, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma aula de estreia, né? Então é como se eu estivesse ao vivo junto com vocês, e normalmente eu fico aqui, né, no cantinho, né, falando com vocês, conversando com vocês. Então é como se fosse realmente um ao vivo. Inclusive, diga de onde você está falando. É legal a gente poder compartilhar, saber de onde que, né, a gente está alcançando mais aí os nossos vídeos. Compartilhe, né, com seus amigos esse vídeo aqui, né, tem a possibilidade de alcançar ainda mais a sua curtida, é fundamental para que a gente consiga compartilhar e fazer com que outras pessoas também visualizem. Então, curta, compartilhe com seus amigos, ative o sininhozinho aqui. Se por acaso você não é inscrito no nosso canal daqui do YouTube, já se inscreva para você poder receber de antemão todas as notificações e as aulas que segunda-feira, cravado, nós passamos essas dicas, né? E que agora você sabe, viu o tema aqui embaixo, corredores, e a gente vai falar sobre o que sobre corredores. Vamos falar sobre as transições, a possibilidade de você não precisar usar o target. Como é que você não necessariamente precisa usar o target em algumas situações? Vamos ver isso aqui hoje, tá bom? Então, garra aqui nesse vídeo, né, que você vai gostar bastante. Como vocês sabem, a gente está numa sequência de aulas falando sobre corredores, né? Essa aqui é uma segunda aula sobre corredores. A última aula foi também muito boa sobre template de corredor. E essa aqui, espero que vocês gostem também. Lembrando que nós somos certificados da Autodesk, que agora nós temos a possibilidade de passar para você um certificado a nível internacional. Top, né? Só que esse certificado, por enquanto, todas as inscrições já foram finalizadas. Então, se você quiser um novo certificado, você tem que acompanhar, e aí em breve vai sair o certificado nível 2 da maratona. Quem teve o certificado lá da maratona, internacionalizou seu currículo, incorporou ainda mais, deixando ele diferenciado, né? Parece que não, mas tem um peso muito grande. Você fala, mas eu não preciso de currículo. Cara, tem um peso muito importante o currículo, né? Principalmente emitido pela Autodesk junto à CSBIM, né? Então, diretamente da CSBIM a gente emite para você, né, esse certificado. Que custo? É o custo de você assistir todas essas aulas que nós compilamos para vocês, né? E aí a maratona agora, como eu falei, ela tem essa possibilidade de trazer para você essa internacionalização, tá bom? Como eu já disse, nessa aula aqui hoje, né, nós vamos entrar em alguns detalhes sobre as transições de corredores. Você já usou essa ferramenta? Diz aqui para mim nos comentáriozinhos aqui. Você já utilizou essa ferramenta? Você gostou dessa ferramenta? Se não utilizou, não tem problema, nós vamos desmistificá-lo para você, né? Mas, como eu disse, muito importante, porque ela é uma forma de organizar o teu corredor, organizar o teu arquivo, o teu projeto, de uma forma que você não necessariamente precise usar o target. Às vezes, cara, perdi o target. Nossa, cadê o meu target? Não sei onde é que está o target, cara. Esquece, tá bom? Você não tem mais esse esquema de ficar perdendo o target, de acordo com a aula que a gente vai ver aqui hoje. Combinado? Fechou? 5 minutos. Agora, então, agarra. Já deu tempo aí das pessoas chegarem.
E agora vamos entrar então na aula. Segura aí o arquivo, lembrando que todos os arquivos estão disponíveis para você fazer o download, tá bom? Lá no nosso site, csbin.eng.br/download. Se você entrar lá na página principal, vai ter a abinha download. Fechou? Combinado? Bem, hoje testando o Chroma Key aqui, né, no, nessa apresentação desse vídeo. Vamos ver se vocês gostam. Inclusive, quero saber se vocês gostaram, né? Poder interagir um pouquinho mais com vocês. Bem, vou abrir aqui, ó, o arquivo da última aula para poder explicar para vocês, né? Apesar de esse arquivo aqui ser um arquivo mais de template, né? Mas eu vou pegar ele mesmo, não tem problema nenhum. Vou utilizar ele como base para poder entrar no detalhe do que a gente vai dizer aqui, que é as transições, né? É bem provável que você já conheça o target, né? Talvez você já conheça o que é o target de um corredor, ok? Só que agora nós vamos entrar numa possibilidade de você fazer o seu target sem você ter uma linha base, simplesmente como se estivesse criando ali um banco de dados de transições, né? Um banco de dados de targets, né? Que você vai acumulando no decorrer do seu próprio corredor, tá? Vamos imaginar algumas situações hipotéticas aqui, tá? A primeira delas, digamos que nesse pedaço aqui, você precisa, por envolver um pouco mais de corte, aterro, né? Perdão, já falei sobre isso, né? Acho que na última aula. Nesse pedaço aqui, é um pedaço que você precisa suavizar o teu talude. Você precisa suavizar o teu talude. Olha só. Isso aqui nem um target, né? Você tem que ficar. Isso aqui você teria que trocar o teu assembly para poder fazer nesse pedaço uma transição, né? Fazer um assembly diferente, né? Porque você vai mudar a tua declividade do seu talude. Isso é totalmente simples, utilizando o que? As transições, tá? Então, vamos lá. Eu pego aqui o corredor, venho aqui no Edit Corridor Transition, ele vai abrir uma tela e ele vai, olha só, que legal. Eu passo o cursor e ele fala aonde que você quer essa transição. Tá vendo que legal? Olha lá. Então eu quero a transição no talude. E aí ele fala, beleza, ótimo que você quer no talude, mas em qual featurezinha ou em qual daqueles marker points que você quer, né? Você fala aqui que, no caso, né, a gente está aplicando no fio, tá? E aonde começa? Então, digamos que eu quero que ele comece aqui na estaca 7. Ele começa aqui na estaca 7. Eu quero que ele seja, ele está 1 para 1, ele tá 1 para 1,5, né? Eu quero que ele seja 4 para 1. E até onde? Até a estaca 10, por exemplo. Até a estaca 10, também 4 para 1. Olha lá. E aí, o que acontece? Vou dar um apply. Ah, tá. Antes de mais nada, dou um enter, né? Ele continua, caso eu queira trabalhar. Vou dar um aplicar. Olha só o que ele fez. Vou dar um rebuild aqui na superfície. Olha só. Percebe a transição que ele fez? Doideira, né? Você poderia até fazer o seguinte. No final, tá vendo que ele até puxa aqui, antes de começar, para não ficar uma coisa tão seca, né? Aqui ele já terminou seco, mas é por causa da frequência, né? Quer ver? Se eu troco aqui a frequência, todos os codes, sei lá, eu já tinha um cara aqui antes, né? Eu vou terminar antes da estaca 10. Vou terminar, por exemplo, ó, vamos indicar que ele termine aqui, por exemplo, ó. Perfeito, aqui, vou dar um aplicar e vou dar uma rebuildada. Olha lá. Percebe que ele refez essa, vamos dizer assim, essa interpolação entre sessão
Por quê? Ali na frente eu já tinha uma seção próxima, então por isso que ele até gerou aquele bico, né? Como eu não, aqui eu tinha antes, então ele deixou, que é o que aconteceu aqui. Então percebe que ele vai ficar uma linha azul, você alterou o seu talude. Se eu visualizar isso daqui, ó, eu vou conseguir entender o que ele fez, né? Olha lá, tá vendo? Ó, que interessante. Ele alterou o meu talude sem eu precisar alterar o meu assembly, né? Muito, muito legal mesmo. Posso alterar essas transições, o tipo delas, né? Caso tenha alguma complexidade nesse target que você está fazendo, né? Mas percebe que aí eu consigo, por exemplo, nesse caso, agora digamos que eu quero fazer o mesmo para o outro lado, né? Eu posso dar é que aqui eu não altero o lado, né? Aí aqui eu vou ter que realmente indicar, né? Qual uma nova transição, esse cara no fio, né? Aí eu posso falar, né? Que é a 140 metros, que termina 190, não, 4:1, termina 190, 4:1 também. Posso deixar linear, aplico. Tá, dou um Enter para finalizar, aplico. Né? Aí, apliquei e dou um rebuild. Percebe? Eu já tinha aqui, né, uma seçãozinha antes, por causa justamente dessa transição da de cima, né? Posso também falar, não, quero que ela seja à frente, um pouco mais à frente, sem problema algum, ele já vai entender normalmente, ó, tá vendo? Então percebe? Olha só que interessante, sem eu precisar, eu tenho duas transições, tá vendo? Sem eu precisar ficar alterando o meu assembly, eu simplesmente, aqui nas transições, eu dei essa possibilidade, né? Vamos visualizar ele aqui o resultado final, só para a gente entender como é que ele ficou. Olha só que interessante. Olha só que interessante, galera. Tá vendo? Muito, muito massa, né? Fiz então esse aumento de talude nesses trechos, né, de transição, que aí eu posso. Nada impede, caso, por exemplo, você fala, puxa vida, eu queria que ele terminasse, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, vou voltar aqui, olha lá, eu queria que ele terminasse esse pedacinho aqui de uma forma mais suave, simplesmente ele foi do 4:1 para cá, né? Então, digamos que nesse pedaço aqui, depois, né? Ou depois não, vou deletar aqui a linha corrente, né? Aqui, isso. Desse pedaço aqui até, por exemplo, esse daqui, ó. Desse pedaço para esse, ele está 4:1. Eu quero que ele seja 2:1. Tá vendo? E aí vou dar um aplicar. Olha só, vou dar um rebuild. Ele já refaz. Tranquilo, né? Então ele faz justamente o quê? São exatamente as transições. Você pode dar um comentário para essas transições. Simplesmente falar assim, ó. Transição para, por exemplo, para escalonamento, saúde, a título de exemplo, né? E aí o mesmo aqui, e aí, ó, esse aqui, lado direito, ó, lado esquerdo. Por quê? Porque isso aqui tudo depois consegue ficar visível, né? Você consegue exportar essas transições, importar ela, né? É muito, muito interessante mesmo as possibilidades que as transições trazem para a gente, né? Então, aqui eu trouxe no talude, mas eu posso fazer com qualquer outro. Posso, por exemplo, com pavimento. Digamos que num determinado trecho aqui, por exemplo, ó, nesse pedaço aqui assim, ó, vamos pegar uma outline aqui, por exemplo, ó,
Aí tudo bem você usar o target, tá? Não tem problema nenhum, mas só a título de exemplo, você pode só usar a transição. Por exemplo, ó, vamos dizer uma nova transição aqui, ó, do pavimento. Digamos que o meu pavimento eu precise aumentar aqui 40 metros, ó, o pave, a largura, ó, você pode, isso que é legal, ó, deixa eu dar um S aqui. Por quê? Você pode pedir para só uma das camadas do seu pavimento dar essa transição. Digamos que você vai estender só a camada do pavimento 1, só a base, só a subbase, só o pavimento 2, ou você vai mexer em toda a largura dela. Olha só, que louco, né? Pode ser também uma transição de declividade, né? Digamos que nesse pedacinho específico, ao invés de você ficar fazendo super elevação, você vai aumentar a declividade. O que a gente vai fazer aqui? Digamos que nesse pedaço que comece aqui a 30 metros, né? A 30 metros e que vá até a 70 metros, por exemplo. Então, nesse pedaço, tá? Eu quero que a minha declividade ela não seja menos 2. Eu vou reverter ela, vou deixar 2%, vou deixar 1%, vai? Positivo, tá? Vou aplicar, vai mexer um pouquinho ali no talude e agora eu vou dar um rebuild. Olha isso aqui, ó. Olha a curva de nível, é nítida, né? Você consegue ver aqui, se eu troco aqui, ó, a linearidade dessa curva de nível. Então, por exemplo, como é que eu consigo checar no order drop aqui, ó? Aqui a água, tá? Ela volta para lá. É como se você indicasse que nesse pedaço aqui você quer desviar, né? Para não ter nenhum tipo de bueiro aqui nesse pedaço, né? Percebe? Aí aqui ele volta a partir depois dessa transição. Tá vendo? Muito, muito louco.